Bom, voltamos aqui no aparelho digestório, parte 3. Esta parte é bem extensa, tem muita informação. Então, vai ser um vídeo com bastante minutos aí, um vídeo maior. Então, vamos começar aqui. O aparelho digestório, vamos falar do estômago. O estômago, ele fica na cavidade abdominal. Abaixo da cavidade abdominal vai estar a cavidade pélvica. Na cavidade abdominal existe uma membrana serosa chamada peritônio, que envolve toda essa cavidade, que é a maior cavidade corpórea do corpo. O estômago, ele pode ter um compartimento ou vários compartimentos. Quando o animal tem um compartimento no estômago, ele é chamado monogástricos. Então, aqui, esse estômago é um estômago, né, com um compartimento. Temos o esôfago, aqui é o esfíncter esofágico, a cárdia, que é a primeira porção, aqui temos uma incisura cardíaca. Esta porção é chamada de fundo, aqui é onde vai dilatar o estômago, é por esta porção a dilatação. O corpo, curvatura maior, curvatura menor do estômago, antro pilórico, aqui ocorre a trituração do bolo alimentar. Esse é o canal pilórico. Depois nós temos o esfíncter pilórico ou piloro, e aqui o duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado. O bolo alimentar, quando está aqui, é chamado de quimo. Então, o duodeno, o bolo alimentar aqui dentro do duodeno é chamado de quimo. O fundo é a região que se dilata para aumentar o estômago, que é esta porção, como eu já falei, o fundo. Tanto no fundo como no corpo, existem 3 tipos de células: células parietais ou oxínticas, células principais e células mucosas. As células parietais ou oxínticas são as que produzem os íons H+, e o Cl-, dando o ácido clorídrico, HCl, que vai tornar o pH do estômago ácido, um pH baixo, de 2 a 3. Células mucosas são as que produzem mucoprotetor. Vai estar composto por uma mucina, que vai ser um músculo viscoso, e também íons de bicarbonato. Células principais são as que produzem um precursor enzimático, que é o pepsinogênio. Quando esse pepsinogênio ele entra em contato com o ácido clorídrico, ele vai se transformar em uma pepsina. A pepsina é uma enzima que a sua função é a digestão de proteínas, e ela só atua em meio ácido. Quem vai me trazer o meio ácido? São as células parietais ou oxínticas, que produzem os íons H+, e Cl-, dando um pH de 2 a 3, um pH ácido, que aí sim vai atuar a enzima pepsina, que trabalha na digestão de proteínas. Então, as células principais vai ter o pepsinogênio, que é um precursor enzimático. Ele, em contato com o ácido clorídrico, vai se transformar em pepsina, e a pepsina é que vai auxiliar na digestão de proteínas, e ela só trabalha em meio ácido. Glândulas gástricas. Tem 3 tipos: as cárdicas, pilóricas e gástricas. Tanto as cárdicas como as pilóricas produzem muco. As gástricas produzem suco gástrico, contendo a pepsina, que é a enzima de digestão de proteínas, e o HCl, ácido clorídrico. Suprimento sanguíneo do sangue. Então, temos os ramos das artérias celíacas, que vão trazer o sangue arterial. Elas vêm da aorta abdominal. Olha aqui a aorta, aqui está a aorta, que aqui é o tronco mais grosso. Dela vai sair aqui, olha a artéria aqui saindo, ó. A artéria celíaca. Então, ramos dessa artéria celíaca é que levam o sangue arterial para o estômago. Anastomoses arteriovenosas. O que é anastomoses? São vasos, são tubos que vão conectar a artéria às veias, que também vão levar sangue para o estômago. E as veias que se combinam para formar troncos, que se juntam à veia porta. Então, são várias veias que formam os troncos, que se juntam e a veia porta. Essa aqui é a veia porta. Aqui são os troncos, as veias formam um tronco, se juntam à veia porta, que levam sangue para o estômago. Aqui nós temos os vasos linfáticos, que transportam a linfa, que são células que são contra as infecções, né? Ela defende o corpo contra as infecções e também carregam células mortas dos tecidos. Então, os vasos linfáticos vão drenar para os linfonodos. Os linfonodos são essas bolinhas verdes aqui. Então, os vasos linfáticos, são esses aqui, vão drenar para os linfonodos. Os vasos linfáticos têm os linfócitos, que são os que combatem contra as infecções,
e eles drenam para os linfonodos na mucosa do estômago. Aqui temos a curvatura menor do estômago e deste lado a curvatura maior. Aqui nós podemos ver que existe uma maior abundância de suprimento sanguíneo, tanto nesta curvatura quanto nesta. Então, o suprimento sanguíneo ele é maior em curvatura menor e em curvatura maior. Em relação à parte neural, ela trabalha tanto a parte parasimpática, que é quando o corpo ele entra em um estado normal, calmo, e simpático, quando o corpo entra num processo de estresse, de emergência. Então, aqui, o sistema nervoso parasimpático, ele vai ajudar aqui no estômago, a estimula o peristaltismo e a secreção, e o intestino estimula o peristaltismo. E o simpático, que é quando o corpo entra em estresse, ele vai inibir o peristaltismo e a secreção, e aqui também inibe o peristaltismo. Então, tanto as fibras parasimpáticas como as fibras simpáticas trabalham no sistema de inervação do estômago. Os ruminantes. Os ruminantes são chamados assim porque eles têm o ato de ruminar. O que é ato de ruminar? O ato de ruminar é quando o animal pega o alimento, mastiga, coloca lá no estômago. Aqui nós temos um estômago composto, tem várias camadas, que nós já vamos ver. E depois ele retorna, depois de uma fermentação, onde ele é parcialmente digerido, né? Ele vai retornar e vai ser novamente mastigado. E aqui o animal mastiga e deglute novamente, tendo o ato de ruminar. Então, ele vai mastigar novamente e novamente ele vai deglutir. Por isso, eles são chamados de ruminantes. Os ruminantes são os bois, os veados, as girafas, os búfalos. Então, como eles ingerem um alimento, o alimento é regurgitado para a boca e depois ele é novamente mastigado, ou seja, ruminado e deglutido. Por isso que é ruminantes. O estômago é composto, um estômago pluricavitário, 4 compartimentos gástricos. Então, nós temos o rumen, que é o maior compartimento do estômago, também chamado de pança. O retículo, também chamado de barrete. Então, rumen e retículo. O omaso, que também pode ser chamado de folhoso, e o abomaso, que é o coagulador. Então, esses são os compartimentos do estômago poligástrico do ruminante. Vamos falar um por um. Rumen e retículo. Seria essa aqui, rumen a pança e o retículo o barrete. Neles é que vai acontecer a fermentação microbiana, que é uma digestão fermentativa por bactérias e protozoários, para que os carboidratos ficam reduzidos. Então, aqui nós temos o rumen e aqui o retículo. Como eles trabalham juntos, nós chamamos de compartimento rúmeno-reticular ou retículo rumenal. É um grande barril de fermentação. Aqui é onde vai ocorrer bastante quebra do carboidrato em um carboidrato mais simples, que seria um monossacarídeo chamado glicose. Então, vai auxiliar aí com os protozoários e as bactérias através da fermentação microbiana. O epitélio dele é estratificado, queratinizado, rugoso. E essas pregas é para absorção dos ácidos graxos voláteis, que já vamos ver agora mais para frente. O omaso são lâminas crescentes. Olha como que é a estrutura dele. Parece que são várias lâminas crescentes. É usado aqui o omaso para absorção de água e compactação da ingesta. A função do omaso é espremer a ingesta, ou também chamado de folhoso, né? O abomaso, ele já é muito similar a um estômago verdadeiro, né? Um estômago onde ocorre a digestão química pelo suco gástrico, que é o HCl. Aqui ocorrem formações de pacotes para o intestino delgado. Então, tem as pregas abomassais, que são essas pregas, e é revestido por uma mucosa glandular e possui as mesmas características de um estômago simples. O abomaso ele também pode ser chamado de coagulador. Então, nós temos o rumen, que é o maior compartimento do estômago poligástrico, o retículo, aí nós temos aqui o canal rumeno-reticular ou retículo rumenal, o omaso, onde ele é folhoso, onde aqui a gente tem absorção de água, e aqui o abomaso, que vai ser o estômago verdadeiro, onde ocorre a digestão química. Olha as pregas do retículo. Aqui é que vai auxiliar na absorção dos ácidos graxos voláteis.
Então, aqui, o material vegetal parcialmente fermentado são regurgitados, remastigados e redeglutidos. Como eu falei, a parte da ruminação. Na fermentação, que é lá no rumen, na pança também chamado, com a fermentação microbiana, lá no rumen vai ser solto, expelido os gases metano e dióxido de carbono, que eles vão ser eliminados através da eruptação, o arrotar. O animal vai arrotar e aí vai sair o gás metano e o dióxido de carbono, que foram as bactérias que produziram os gases. Então eu tenho, o animal vai lá e pega pega o material vegetal, onde tem celulose, que é um carboidrato bem complexo, e a pectina lá na boca, que vai ser uma enzima que vai auxiliar no início da digestão dos carboidratos. Só que ela tem um papel bem pequeno. Então, ele vai ser mastigado, aí ele vai lá para o rumen, onde ocorre a fermentação microbiana, né? Aí ele retorna de novo para a boca, vai ser novamente remastigado e redeglutido. Então, aqui vai ter a celulase. A celulase são as enzimas que vão auxiliar na quebra da celulose. E tem as bactérias celulolíticas, que também auxiliam. Então, vai formar a celulose, que é um carboidrato complexo, em um carboidrato simples, um monossacarídeo, chamado glicose. Então, vai ter a celulase, que é a enzima que trabalha na celulose para quebra, as bactérias que também auxiliam, formando a glicose, que é um monossacarídeo, que é a estrutura menor do carboidrato, a glicose, monossacarídeo. Aí, a glicose será absorvida pelas bactérias e protozoários e vai ser convertidas a ácidos graxos voláteis. Esses ácidos graxos voláteis podem ser o ácido acético, também chamado de acetato, ácido propiônico ou propionato, ácido butirato ou butírico. Só que é importante saber os nomes. De novo, ácido acético, ou também chamado acetato, ácido propiônico ou propionato, ácido butirato ou butírico. Importante decorar esses ácidos. Então, esses ácidos, na corrente sanguínea, né, principalmente o propionato, né, que vai para a corrente sanguínea lá. E lá no fígado, esses ácidos serão convertidos em glicose. Eles vão ser convertidos em glicose num processo chamado neoglicogênese. Neo, novo, glicose, gênese e formação. Então, formação de glicose. E aí, quando vai ocorrer um processo chamado glicólise, que é a quebra dessa glicose, para a geração de ATP para todas as células. Então, vai liberar o ATP para todas as células. Depois, essas bactérias e os protozoários, eles vão ser direcionados para o omaso, o abomaso e no intestino, onde lá eles vão ser digeridos como uma principal fonte de proteína. Então, os micro-organismos, eles vão acabar sendo digeridos como fonte de proteínas, né? Eles acabam lá. Então, voltando aqui, o esôfago, né? Aqui nós temos o rumen e o retículo aqui. Acontece a fermentação microbiana, né? Depois volta, vai novamente regurgitado, redeglutido, retorna, vai para o omaso. Aqui é onde ocorre a absorção da água. No omaso é que ocorre a absorção da água e a compactação da ingesta. No abomaso é que ou no coagulador, também chamado coagulador, é aí que ocorre a digestão química mesmo, né? É aí que é parecido com um estômago verdadeiro. Vai ter o suco gástrico, né? O ácido clorídrico. E aí vai ter a formação de pacotes, onde vai levar para o intestino. Então, todas essas proteínas e micro-organismos vão ser digeridas aqui no intestino como fontes de proteína. Desenvolvimento pós-natal do estômago dos ruminantes. Quando os ruminantes nascem, o neonato, né, que é o filhote, o rumen dele é pequeno, o rumen e o retículo, comparado com o abomaso. O abomaso, nos primeiros anos de vida, nas primeiras horas, nos primeiros momentos de vida, o abomaso vai ser maior do que o rumen e o retículo. Depois, com o tempo, depois de desmamar, aí sim o rumen já vai começar a crescer e ter um maior compartimento. O rumen, né, vai crescer e o abomaso ele já vai diminuir. A fêmea, após o parto, a sua glândula mamária, ela produz uma substância chamada colostro, que é super importante para o neonato,
nas primeiras horas de vida. Então, não é leite materno, ele é uma secreção produzida pela glândula mamária. Esse animal, quando nascer, ele vai tomar esse colostro, né, da mama, e essa secreção, ela é muito importante. Por que ela é importante? Porque ela vai fornecer anticorpos para o animal. Anticorpos, células de defesa, também chamadas imunoglobulinas. Existem 3 tipos de imunoglobulinas, as básicas, né? Imunoglobulina G, que é a que tem maior porcentagem, de 70% a 80%. Hemoglobina M, de 10% a 15%. Hemoglobina A, de 10% a 15%. Então, essas imoglobulinas são anticorpos, são células de defesa para o animal. Então, vai ter o colostro, ele é abundante em células imunologicamente ativas, anticorpos e proteínas protetoras. Por isso que fala golden hours, ouro, horas. Seria que vai fornecer muita energia, entre parênteses, ou seja, anticorpos, células de defesa, proteínas protetoras para que o animal tenha essa imunidade passiva. Então, o colostro, esse processo chamado colostragem, é uma imunidade passiva, ou seja, o neonato ele vai receber essa energia, esses anticorpos, né? Anticorpos da mãe. E a imunidade ativa, ela é através da vacinação, é quando o animal ou quando a pessoa ela recebe o antígeno e aí sim o corpo produz o anticorpo. Então, o colostro ele é super importante para o neonato, tá? Então, o colostro não é leite materno, ele é uma secreção que a glândula mamária produz pós-parto. Leite de transição é chamado do 1º ao 3º dia. Após o 3º dia, ele é chamado somente de leite. E aqui acabamos, até que enfim, né? Essa aula que é bem extensa. Decorem os ácidos graxos voláteis, entendam bem o processo de digestão, que essa é a principal parte do sistema digestório. Agora vamos para intestino delgado e grosso. Espero vocês na parte 4.